Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao webinário do Centro de Competência Embrapi Einstein em Terapias Avançadas. Eu sou a Júlia Azevedo, eu sou pesquisadora aqui do CCTA e especialista em terapia celular no Departamento de Hemoterapia e Terapia Celular do Hospital Albert Einstein. Eu tenho formação em Ciências Biológicas pela USP, tenho experiência na área de imuno, de histometria de fluxo, cultivo celular e biologia molecular. E hoje eu tenho a honra de moderar esse webinário chamado Desafios e Progressos no Desenvolvimento de Células CAR para Tumores Sólidos, que vai ser apresentado pelo Dr. Oswaldo Keiichi Okamoto. Então, o Dr. Keiichi, ele é professor titular do Instituto de Biociências da USP, com vasta experiência em biologia molecular, células-tronco, terapias avançadas e câncer, além de ter sido coordenador de centros de pesquisa e professor em várias instituições renomadas. Dr. Keiichi, a gente agradece imensamente por você ter aceitado esse convite. E antes da gente começar, eu só queria informar para todos que estão participando aqui que as perguntas elas podem ser enviadas pelo chat ali no Perguntas e Respostas, tá bom? Então, Dr. Keiichi, a palavra é sua, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Júlia, pela introdução. É um prazer poder participar aqui dessa série de webinários do CCTA Einstein. E bom dia a todos que estão aqui conosco nessa manhã, né? Bem, eu trouxe para esta minha apresentação um recorte dessa área, né, que envolve os desafios e progressos de tratamentos que estão sendo desenvolvidos, né, com base nos receptores quiméricos de antígeno para tumores sólidos. E essa é uma área que tem crescido cada vez mais, bastante dinâmica, né? E essa imagem que vocês estão vendo aqui exemplifica um pouco desses estudos, né? Quão avançado nós estamos chegando. Então, essa imagem aqui é de um organoide tumoral, especificamente de um glioblastoma, que é um tumor muito importante do sistema nervoso central. E aí que vocês estão vendo em azul são as células tumorais. Nas bordas desse organoide, né, temos aqui células CAR que estão se comunicando com esse organoide, e em amarelo as células que estão morrendo, células tumorais em processo de morte em decorrência da citotoxicidade causada por essas células CAR. O que é interessante desse artigo aqui, que acabou de ser publicado este ano por um grupo da Universidade da Pensilvânia, é que eles fizeram esse tratamento ex vivo em paralelo, né, com um tratamento in vivo no paciente, demonstraram que a resposta que eles observam, né, no tratamento com os organoides, ela se assemelha à resposta que foi obtida nos pacientes, mostrando que os organoides tumorais podem ser muito interessantes para se predizer, né, respostas ou eventuais respostas dos pacientes a terapias com células CAR, nesse caso, células CAR-T. Mas toda essa área de células CAR para tumores sólidos, ela é baseada numa premissa muito importante, que já foi observada há muito tempo atrás em diferentes tipos de tumores sólidos, que é aqui a relação que existe, né, entre a quantidade de células imunes infiltradas na massa tumoral sólida e o desfecho clínico. Então, quanto maior é a quantidade de infiltrado inflamatório nos tumores, melhor é o desfecho clínico. E o contrário também se mostrou verdadeiro, como, por exemplo, nesse estudo aqui que foi feito com mais de 400 pacientes com tumores coloretais, né? Então, em pacientes que apresentaram uma grande quantidade de células imunes infiltradas no tumor, que estão aqui representadas por essas barras vermelhas, né? Eles tiveram uma sobrevida geral maior do que aqueles pacientes que tinham uma quantidade menor de infiltrado de células imunes. E esta correlação aí, ela foi mais exacerbada quando se comparavam, então, células que têm a expressão, por exemplo, de proteínas que são importantes para a atividade citotóxica, como a granzima, né? Que é tipicamente produzida por células T citotóxicas e células NK. Então, atualmente, se nós formos falar em terapias celulares para tumores sólidos, a única terapia que foi recentemente
aprovada a terapia justamente com esses linfócitos infiltrados, né, nos tumores, os chamados TILs. Isso, depois de 30 anos, né, dos estudos iniciais desenvolvidos pelo grupo do Dr. Rosenberg, lá nos Estados Unidos, no National Cancer Institute, esse tipo de tratamento se tornou agora disponível. Ocorre que alguns tumores, né, como o próprio tumor coloretal, melanoma, são tumores mais imunogênicos, mas a grande maioria dos tumores não são tão imunogênicos assim, né? Boa parte das mutações presentes nos tumores não são imunogênicas. Na verdade, estima-se que menos de 2% dessas mutações tumorais que sejam imunogênicas. Portanto, outras alternativas de terapia celular, terapia avançada, são importantes, não podem ser descartadas para a maioria dos tumores sólidos. E aí que vem, né, o desenvolvimento todo das células CAR, T, CAR NK e assim por diante, porque esses linfócitos eles podem ser direcionados especificamente às células tumorais, né? São linfócitos que podem ser colhidos do próprio paciente ou de algum doador, e ao serem modificados geneticamente com esses receptores quiméricos, contém na sua porção extracelular, né? Uma região que é derivada de uma imunoglobulina e que reconhece especificamente o antígeno. Esses linfócitos podem, então, ser devolvidos ao paciente em grandes quantidades e tentando almejar uma resposta bastante específica, né, para células que expressam esse antígeno reconhecido pelo receptor CAR. Então, do ponto de vista de desenvolvimento clínico, existem uma grande quantidade de estudos clínicos com diferentes tipos de tumores sólidos, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Só que, na sua grande maioria, são estudos ainda em fase inicial. Então, contrário aos estudos com os tumores hematológicos, né, e até nós já temos 6 diferentes tipos de terapias com células CAR-T já aprovadas para tumores hematológicos. No caso dos tumores sólidos, nós não temos nenhuma terapia ainda aprovada. E os estudos são ainda estudos de fase bastante inicial. E uma das explicações para isso é que os estudos iniciais realizados há 10, 15 anos atrás mostraram respostas apenas parciais. E muito se aprendeu com esses estudos clínicos iniciais. Então, observou-se que existe uma grande dificuldade dessas células CAR de conseguirem chegar ao sítio tumoral. Isso porque, por exemplo, né, a vasculatura tumoral ela é bastante distorcida, ela é diferente da vasculatura normal, né? Ela é uma vasculatura irregular, ela, por exemplo, não apresenta, as células endoteliais na vasculatura tumoral não apresentam, por exemplo, expressão daqueles receptores que são importantes para a adesão dos linfócitos, né? E o extravasamento desses linfócitos da circulação para os tumores. O microambiente tumoral também é um microambiente muito hostil à ação desses linfócitos, porque existem ali, né, uma série de moléculas, citocinas, quimiocinas, que são produzidas pelas células tumorais e também pelas células que compõem o estroma tumoral. E esse componente proteico, né, secretado, ele favorece o desenvolvimento tumoral e, ao contrário, ele inibe a atividade citotóxica dos linfócitos. E, além disso, existe uma barreira física bastante difícil de ser transponível, né, nos tumores sólidos, que ela é constituída por componentes celulares, principalmente os fibroblastos associados aos tumores, né, mas também outras células, e também uma espessa matriz extracelular. Tudo isso dificulta, então, a penetração desses linfócitos na massa tumoral e, portanto, sua ação citotóxica antitumoral. Então, com base nessa experiência clínica inicial, nós podemos, então, resumir aqui, em linhas gerais, 3 grandes barreiras, né, para o sucesso de terapias com essa abordagem de expressão de receptores quiméricos para tumores sólidos. A primeira delas é essa que eu acabei de falar para vocês, né, que está relacionada a garantir, né, a esse trafficking e a infiltração dessas células no tumor. Então, garantir que as células CAR consigam chegar, né, eficientemente no sítio tumoral para poderem desempenhar a sua ação. Uma outra barreira importante é que, uma vez que essas células se encontrem, né, no sítio tumoral,
garantir que essas células tenham uma atividade citotóxica também efetiva. O que acontece é que, como eu coloquei para vocês, o microambiente tumoral ele é bastante hostil à atividade desses linfócitos, uma porque existem ali uma série de células que compõem, né, a matriz tumoral, o estroma tumoral, que são células que têm uma atividade imunossupressora, como vocês estão vendo aqui nessa figura. Então, os macrófagos associados a tumores, eles também são cooptados pelos tumores para ter uma atividade citotóxica. Temos também células supressoras derivadas de mieloides, né, de projetores mieloides, temos também as células T reguladoras. Todas essas células atuam em conjunto, inibindo a atividade dos linfócitos citotóxicos. Além disso, estas células e também as células tumorais liberam uma série de citocinas e quimiocinas e proteínas ligantes que se ligam, né, ou ativam esses receptores inibitórios nos linfócitos, tornando esses linfócitos anérgicos. E além do que, todo o microambiente tumoral também ele é bastante hostil, porque naquele ambiente existe uma baixa tensão de oxigênio, baixo pH, um pH mais ácido, embora as células tumorais estejam adaptadas para se desenvolverem nesse ambiente, os linfócitos não estão adaptados, então quando eles chegam nessa situação, eles também têm a sua atividade limitada por essa condição ambiental. E um último desafio aqui importante que precisa ser contornado diz respeito à heterogeneidade tumoral. Então, as células que compõem os tumores sólidos, elas são muito heterogêneas em relação às mutações que elas contêm, então, aos antígenos que elas expressam. Então, as células CAR-T são desenhadas para reconhecer determinado antígeno tumoral, mas nem todas as células tumorais expressam esse antígeno. E o que acontece também, por conta da edição imune dessas células tumorais, o tumor se desenvolve a despeito da expressão desses antígenos. Muitas células que expressam esses antígenos que são reconhecidos pelas células CAR, essas células eventualmente podem ser destruídas, mas o tumor consegue ainda permanecer e se desenvolver no organismo, né? E uma vez que esse tumor não é mais composto por células que expressam esses antígenos reconhecidos pelas células CAR, a sua atividade, né, específica para a qual essas células foram desenhadas também fica prejudicada. Então, vou passar aqui alguns exemplos de estudos que têm sido conduzidos, né, por diferentes grupos que tentam alterar os linfócitos de maneira a tentar combater, né, ou vencer algumas dessas barreiras que eu elenquei para vocês. Então, a primeira delas são alterações que estão direcionadas a tentar aumentar o homing dos linfócitos ao tumor, né, e a penetração dessas células no microambiente tumoral. Eu trago aqui dois exemplos que eu achei interessante. Um deles é a expressão de alguns receptores de quimiocina nas células CAR. Existe como coloquei para vocês, um microambiente tumoral muito rico na liberação de quimiocinas e citocinas. Então, a expressão de determinados receptores de quimiocinas nas células CAR pode favorecer, então, esse homing ao sítio tumoral, né, porque existe um gradiente crescente dessas quimiocinas à medida que as células vão se aproximando dos sítios tumorais, né? Isso pode favorecer, então, esse trafficking até o sítio tumoral. Existem também algumas células que têm sido para, por exemplo, expressar genes que codificam enzimas importantes para degradação de componentes da matriz extracelular, que é bastante espessa nos tumores, como, por exemplo, a heparanase e a hyaluronidase. Só que esses são estudos ainda que estão numa fase mais inicial de desenvolvimento, então são estudos ainda que se encontram numa fase pré-clínica. Por exemplo, alguns tumores, quando submetidos à radioterapia, o tratamento com radiação iônica, ionizante, esses tumores passam a produzir algumas interleucinas, como, por exemplo, neste caso, né, células de glioblastoma que, uma vez irradiadas, começam a produzir interleucina 8. Isso é visto, né, uma resposta dose-dependente, e essa expressão é detectada no tecido tumoral, como vocês podem ver aqui, essa marcação com essa coloração marrom,
denotam células tumorais com expressão de interleucina 8. E essa expressão, então, é aumentada após a irradiação do tumor. Então, com base nesse fenômeno, o que foi desenhado nesse caso específico desse estudo, são, então, células CAR que também coexpressam diferentes tipos de receptores de interleucina 8, né? Então, o receptor CXR1 ou o receptor CXR2, ambos reconhecem interleucina 8. Então, no tumor, né, irradiado, espera-se que haja um aumento da produção dessa interleucina 8, e por conta disso, né, células CAR que expressam receptores de interleucina 8 teriam o seu homing facilitado por essas condições. E foi isso que esses pesquisadores demonstraram no modelo ortotópico de glioblastoma, que está aqui representado nessa sequência de figuras. Então, esse é o modelo ortotópico. Nós estamos vendo aqui em B, né, sinal bioluminescente das células CAR. Então, vejam que as células CAR que expressam, por exemplo, o receptor tipo 1 de interleucina 8, né, que está aqui nesse grupo aqui denotado em vermelho, com o passar do tempo, existe um acúmulo dessas células CAR no sítio tumoral, né? Então, aqui na região do encéfalo desses animais. Então, quanto maior é o tempo aqui, maior é esse sinal luminoso, que denota maior concentração dessas células CAR no sítio tumoral. E isso está diretamente correlacionado com uma diminuição da massa tumoral. Então, aqui em C, o que nós estamos vendo é um sinal fluorescente que está sendo emitido pelas células tumorais. Esse sinal, inicialmente, ele é intenso, mas à medida que se avança, né, no tempo após o tratamento com as células CAR, esse sinal vai diminuindo, e isso é uma evidência de redução do volume tumoral. E, de fato, quando esses sinais, né, são medidos, quantificados, existe, então, essa correlação de aumento do sinal luminescente, que denota aumento de presença de células CAR, como a diminuição de sinal fluorescente tumoral, que denota uma redução do tumor, né? E esses dados também estão correlacionados com o aumento da sobrevida desses animais que foram tratados com receptores, com células CAR com receptores de interleucina 8, comparativamente aos animais que foram tratados com células CAR que não expressam esses receptores. Então, essa evidência pré-clínica é muito interessante porque mostra que alterações adicionais desse tipo podem favorecer, né, a persistência dessas células, ou home, pelo menos, dessas células no sítio tumoral. Este outro exemplo, ainda também numa fase pré-clínica, também é bastante interessante, porque nesse caso as células CAR foram modificadas geneticamente para expressarem, como eu disse para vocês no início, uma enzima que é muito importante, a heparanase. Essa enzima, basicamente, ela decompõe, né, proteoglicanos de heparansulfato, que são um componente importante da matriz extracelular. Então, vocês podem perceber aqui nessa análise imunohistoquímica que as células CAR que apresentam um aumento da expressão dessa enzima heparanase, elas conseguem infiltrar melhor no tumor. Então, de novo, essas células aqui estão marcadas com essa coloração marrom, né? A gente percebe uma maior infiltração dessas células no tumor, se compararmos somente com as células CAR sem expressão de heparanase. Isso também se correlaciona com o aumento da sobrevida dos animais. Então, os animais que foram tratados com células CAR expressando heparanase tiveram uma sobrevida maior do que aqueles animais que foram tratados apenas com células CAR sem a superexpressão desta enzima. Também sugerindo, então, que esse aumento da infiltração de células CAR no tumor favorece a sua atividade citotóxica, favorece, então, uma redução, uma inibição do desenvolvimento tumoral, com reflexos na sobrevida do animal. Agora, alguns tumores, como os tumores do sistema nervoso central, eles têm uma barreira extra, né, para o trafficking dessas células, ou homing dessas células CAR para o tumor, que é a barreira hematoencefálica. Então, o nosso grupo aqui trabalha e tem bastante interesse nos tumores primários do sistema nervoso central, porque muitos deles são de difícil tratamento, né, estão correlacionados com uma sobrevida bastante curta, então desfecho clínico bastante desfavorável.
e existem poucas alternativas terapêuticas para esse tipo de tumor. E para esses tumores, então, a barreira hematoencefálica é uma barreira adicional que limita, né, o acesso dessas células CAR aos tumores. Vocês saberem, essa barreira hematoencefálica, ela permite apenas a passagem de linfócitos ativados, né, para o parênquima cerebral. Então, isso envolve, por exemplo, a interação dos linfócitos com aquelas moléculas de adesão presentes na vasculatura, né? Então, por exemplo, a interação da molécula CD6 presente nos linfócitos com a molécula de adesão ao CAM, que é expressa pelas células endoteliais. Isso permite com que esses linfócitos passem da circulação para o espaço perivascular. Esse espaço perivascular no sistema nervoso, né, ele é basicamente composto por líquido, e essas células precisam, então, ainda ultrapassar, né, a membrana basal aqui do parênquima cerebral, e essa passagem, ela depende muito da expressão, por exemplo, de metaloproteinases, que são importantes também para degradar componentes proteicos dessa membrana basal. Uma vez que esse linfócito chega no parênquima cerebral, ele ainda precisa ultrapassar uma barreira de astrócitos, que compõe também a barreira hematoencefálica, né? Esses astrócitos possuem prolongamentos citoplasmáticos que impedem ou dificultam, né, fisicamente a passagem desses linfócitos até o parênquima cerebral, e só assim, uma vez no parênquima cerebral, esses linfócitos eventualmente conseguem chegar no tumor e agir. Ainda assim, como falei no início dessa apresentação, as células tumorais expressam uma série de citocinas, quimiocinas, que também inibem a ação dos linfócitos. Então, no caso do sistema nervoso central, né, as terapias com células CAR, elas são bastante dificultadas. E não à toa existem muitos estudos tentando atacar esses problemas, né? Um deles foi esse estudo aqui, que foi conduzido, um estudo clínico, um dos primeiros estudos pioneiros aqui, clínicos, conduzidos com pacientes com glioblastoma. Esse estudo foi realizado no City of Hope, há quase 10 anos atrás, né? Esse foi o primeiro estudo que inseriu células CAR-T diretamente ou na cavidade tumoral ou no líquido cefalorraquidiano. Os outros estudos em glioblastoma fizeram injeção de células CAR no sangue, né, no sistema periférico, na circulação periférica. E o que eles observaram é que muito pouca célula CAR chegou no tumor, né, e isso essa foi uma das explicações para a ausência de resultados terapêuticos naqueles estudos. No caso desse estudo do City of Hope, eles injetaram, como eu disse para vocês, células CAR-T diretamente na cavidade tumoral. Então, como vocês podem ver aqui nessa primeira sequência aqui de imagem, né, de ressonância magnética, então aqui nós temos a região, né, de um tumor antes da sua ressecção e após a ressecção. E justamente nessa cavidade aqui pós-ressecção é que as células CAR-T foram injetadas. E aí depois de 6 ciclos, né, de injeção dessas células, o tumor ainda não permaneceu resolvido nesse paciente. A questão é que esse paciente era um paciente relativamente grave porque ele tinha múltiplas lesões no sistema nervoso central. Então, além desse tumor primário, ele tinha outros tumores aqui também no encéfalo, né? Então, como esse nódulo aqui, chamado T3, né? É um nódulo aqui T2. E o que se observou é que, embora as células CAR-T tivessem sido colocadas na cavidade de uma primeira lesão, né? Os outros tumores não foram não foram resolvidos, quer dizer, eles permaneceram nesse paciente. Então, isso mostra que as células CAR-T, mesmo injetadas diretamente no sistema nervoso central, elas têm dificuldade de chegar nos sítios tumorais. Então, eles modificaram o tratamento desse paciente e injetaram as células CAR-T diretamente no líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano, ele tem contato com todo o encéfalo e também com a medula espinhal, com o neuroeixo, né? Ele banha todo o neuroeixo. E esse paciente tinha múltiplas lesões tumorais, tinha então lesões no encéfalo, mas também metástases
na medula, como essa aqui. E o que eles viram é que quando eles injetaram essas células CAR-T no líquor, as células conseguiram chegar nos diferentes nódulos tumorais. Então, esse paciente tinha 8 nódulos tumorais espalhados no neuroeixo, né? E todos eles tiveram uma redução de sinal após o tratamento seriado com essas células. Então, vocês podem ver aqui antes, né? 2 lesões aqui antes da infusão dessas células e após a infusão. Então, uma resolução dessas lesões. E também aquelas metástases presentes na medula espinhal também tiveram uma diminuição do sinal captado nos exames de imagem. E aqui nesse gráfico vocês podem ver um pouquinho melhor a evolução, né, do tamanho dessas lesões com os diferentes ciclos de tratamento. Então, houve uma redução desses 8 nódulos detectados no paciente, 8 nódulos tumorais detectados no paciente, com esse tratamento. Mas observem vocês que esse tratamento necessitou de múltiplas injeções, né? Isso porque a persistência das células nos locais dos tumores era muito baixa, muito pequena. Então, esse efeito transiente antitumoral que foi observado nesse ensaio clínico, mas também em outros ensaios clínicos com diferentes tumores, ele está relacionado, sim, com essa dificuldade, né, de homing das células CAR aos sítios tumorais, mas também por conta de uma exaustão dessas células, uma vez que elas chegam no sítio tumoral. Isso está relacionado com o ambiente imunossupressor, né, que é bastante peculiar dos tumores sólidos. Então, para isso, né, esses ensaios clínicos não puderam ser continuados com os mesmos produtos. E aí, essas células CAR sofreram uma nova engenharia, né, modificações que passaram a ser testadas inicialmente ainda no nível pré-clínico, para depois chegar na clínica novamente. Então, um passo atrás teve que ser dado por conta desses primeiros resultados clínicos que foram observados com células CAR-T. Então, uma das estratégias para se tentar melhorar a atividade das células CAR no microambiente tumoral é, por exemplo, induzir ou adicionar alterações nessas células CAR, por exemplo, para expressarem anticorpos ou mini-anticorpos que podem se ligar, por exemplo, a citocinas inibitórias ou proteínas que têm uma ação imunossupressora, como, por exemplo, a proteína ligante do receptor PD1, né, que está expresso em linfócitos. Ou, por exemplo, proteínas que são inibitórias, né, para a ação de linfócitos, como o CTLA-4, TIM3, né? Ou, por exemplo, receptores dominantes negativos para TGF-beta, que também é uma outra proteína imunossupressora muito presente no microambiente tumoral. Um outro tipo de alteração que tem sido feito nas células CAR são, por exemplo, inclui, por exemplo, a adição de genes que expressam citocinas, alguns tipos de citocinas, né, como as ilustradas aqui, citocina 12, 15, 18 e assim por diante, que são citocinas que têm uma função parácrina nas células CAR, aumentando a sua proliferação ou aumentando a sua viabilidade celular, ou ainda favorecendo a sua atividade citotóxica contra a célula tumoral. Uma das preocupações, né, com essa abordagem do aumento da expressão de citocinas é que isso pode causar uma maior tempestade, então efeitos decorrentes de tempestades de citocinas, né? E isso traz preocupações do ponto de vista de segurança dessa aplicabilidade. Uma abordagem interessante que eu vi aqui em tumores de origem neural é ilustrada nesse exemplo, em que uma célula CAR, que reconhece um antígeno bastante expresso em tumores neurais, que é o GD2, essas células CAR foram modificadas para expressar concomitantemente um receptor de interleucina 7. Esse receptor de interleucina 7, ele
se encontra permanentemente ativado, né, independentemente da presença de interleucina 7. E a ativação desse receptor, ele, na célula T, ou NK, mas nesse caso na célula T, ele promove um aumento de proliferação e sobrevida da célula e também uma maior resistência à morte por apoptose. Portanto, isso aumenta a persistência dessa célula no microambiente tumoral. E isso ocorre por meio da mediação da via de sinalização de STAT5. Então, num primeiro estudo pré-clínico, eles observaram que as células CAR que expressam esse receptor de interleucina 7, elas de fato têm uma maior ação antitumoral no modelo de camundongo. Então, como vocês podem ver aqui nesse gráfico em A, né, essa imagem bioluminescente corresponde à imagem de tumores. Então, nos animais tratados com a célula CAR que expressa o receptor de interleucina 7, esses tumores foram mais bem resolvidos, né? Comparativamente aos animais que foram tratados somente com as células CAR que não expressam o receptor 7. Isso está relacionado com uma maior sobrevida desses animais, e essa maior sobrevida pode também estar relacionada, nesse caso, com um aumento da persistência dessas células CAR nos animais. Então, aqui em C, o que nós estamos vendo nessa imagem luminescente, não são os tumores, mas sim as células CAR. Então, com o passar do tempo após a injeção dessas células nos animais, nós percebemos um aumento e um acúmulo dessas células no sítio tumoral. E esse acúmulo é muito mais evidente quando nós comparamos, por exemplo, as imagens dos animais que foram tratados somente com as células CAR sem a expressão desse receptor de interleucina 7. Essa abordagem, que se mostrou bastante promissora nesse estudo pré-clínico, ela foi testada recentemente em pacientes. Então, no ano passado, foi publicado esse artigo no Journal of Clinical Oncology por esse mesmo grupo. Então, o grupo que desenvolveu essa tecnologia é lá da Baylor. E nesse estudo, eles conseguiram tratar cerca de 11 pacientes pediátricos, que têm uma forma, principalmente uma forma de glioma, né, que é um tumor do sistema nervoso central, bastante incidente em pacientes pediátricos, e que infelizmente é um tumor com um prognóstico bastante desfavorável, porque na maioria dos casos, esses pacientes vêm a óbito no intervalo inferior a 2 anos. Então, são tumores muito difíceis de serem tratados. Nesse estudo, os pacientes, então, foram submetidos a uma linfodepressão 5 dias antes da injeção, né, do tratamento com as células CAR. Essa linfodepressão foi feita com tratamento com ciclofosfamida e fludarabina. E aí, esses pacientes receberam, então, cerca de 10 milhões de células CAR. Um grupo de pacientes recebeu 10 milhões de células CAR, o outro grupo recebeu 10 milhões de células CAR com expressão do receptor de interleucina 7. E um terceiro grupo de pacientes recebeu uma dose um pouquinho maior dessas células CAR com receptor de interleucina 7, 30 milhões de células por metro quadrado. E após a infusão dessas células, os pacientes foram, então, analisados periodicamente. E aí o que se observou é que os pacientes tratados com as células CAR que expressam receptores de interleucina 7 demonstraram ter maiores níveis de interleucinas pró-inflamatórias circulantes no sangue, como, por exemplo, o interferon gama. Então, aqui vocês podem ver, né, pacientes que foram tratados com as diferentes doses de células CAR com receptor de interleucina 7 tiveram ou apresentaram maiores níveis de interferon gama circulante comparativamente aos pacientes que foram tratados com as células CAR simples. Esses níveis séricos de granzima B também foram aumentados nesses pacientes, denotando maior atividade citotóxica dessas células CAR, e isso se correlacionou a um aumento da sobrevida livre de doença nesses pacientes, comparativamente aos pacientes que foram tratados com a célula CAR sem a superexpressão do receptor de interleucina 7. Um ponto importante aqui é que, embora essas células persistiram mais, né, e tiveram esse efeito na sobrevida livre de doença, esses pacientes
também apresentaram maior citotoxicidade, né? Então, os pacientes que foram tratados com essas células CAR com receptor de interleucina 7 tiveram um grau 1 a grau 4 de síndrome de liberação de citocina e também alguns pacientes apresentaram um nível 1 de neurotoxicidade associada à inflamação decorrente desse tratamento. Ao passo que todos os pacientes que foram tratados com as células CAR sem expressão de receptor de interleucina 7, esses pacientes não apresentaram qualquer tipo de citotoxicidade relevante. E aqui embaixo, né, um exemplo do paciente que apresentou a melhor resposta radiográfica, que foi uma resposta parcial. Então, aqui vocês podem ver a lesão antes do tratamento com as células CAR, e aqui a diminuição dessa lesão, né, que chegou, permaneceu estável, né, por cerca de 1 ano após o tratamento. Essa redução do volume tumoral estava associada também a uma melhora dos sintomas clínicos desse paciente, e essa melhora ela esteve presente por 27 meses de acompanhamento desse paciente, mostrando, portanto, um efeito bastante interessante com estas células. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, que é bastante interessante, é com células CAR, com macrófagos, né, que expressam receptores CAR. Os macrófagos também têm uma ação antitumoral muito importante, porque eles têm a sua ação fagocítica aumentada pela expressão de receptores CAR. Nesse estudo que foi desenvolvido, o estudo clínico desenvolvido pela Universidade da Carolina do Norte, em parceria com essa empresa, Carisma Therapeutics, pacientes, então, foram submetidos ao tratamento com macrófagos que expressam CAR contra o HER2. HER2 é um antígeno que é expresso em vários tipos de tumores sólidos, incluindo tumores do sistema nervoso central. Então, monócitos foram obtidos desses pacientes, e esses monócitos foram diferenciados em macrófagos, e depois esses macrófagos foram transformados geneticamente para expressar o CAR anti-HER2. E aí, criopreservados até a sua infusão no paciente. Esses pacientes foram divididos em 2 grupos, né? Um que recebeu uma dose fracionada em 3 injeções distintas, e um grupo que recebeu uma única dose desse produto. O interessante aqui, então, a maioria dos pacientes eram pacientes que tinham tumor de mama, mas também tinham pacientes aqui com tumor de esôfago, tumor de ovário, glândula salivar. E a melhor resposta que foi observada foi uma doença estável, e essa doença estável foi observada na maioria dos pacientes que tinham maiores níveis de expressão de HER2, conforme a quantificação que ela é preconizada, né, pela Academia Americana de Patologia. Então, interessante que não houve toxicidade limitante nesses pacientes que foram submetidos a esse estudo, e houve, então, uma correlação entre melhor sobrevida livre de doença com a expressão do HER2. Então, quanto maior a expressão do HER2 aqui, melhor essa sobrevida que foi observada. Então, um estudo também muito interessante, bastante promissor, que já está em fase clínica, e que tem como estratégia, né, aumentar, então, o acesso das células CAR no microambiente tumoral. O último desafio aqui que eu trago para vocês é da heterogeneidade de expressão de antígenos nos tumores. Então, isso tem sido resolvido ou tentado ser contornado, né, com diferentes estratégias, por exemplo, a expressão de CAR que reconhecem 2 antígenos simultaneamente, né? Então, um CAR que possui, então, uma configuração em tandem para reconhecimento de 2 antígenos, ou células CAR bicistônicas que expressam diferentes CARs, cada um desses receptores que reconhece um antígeno específico, né? Ou ainda células CAR que expressam moléculas engajadoras, que possuem, por exemplo, uma extremidade que se liga a um outro antígeno na célula tumoral e a uma proteína receptora no linfócito, favorecendo também, então, a interação desses linfócitos com as células tumorais. Eu trago um exemplo do nosso próprio grupo aqui, que tem trabalhado com tumores do sistema nervoso central. Nós desenhamos um CAR bispecífico que reconhece 2 antígenos expressos predominantemente em células com perfil tronco, em glioblastoma,
Esse cara, ele foi construído e testado com a ajuda de alguns estudantes, o Tiago, que era mestrando na época no nosso grupo, agora ele está fazendo doutorado aqui no Einstein, a Isabela, que mestranda também no nosso grupo, que acabou de defender e agora está na Europa fazendo seu doutorado, e a Letícia, que continua, que é a mestranda mais nova, que continua esse estudo. Então, esses antígenos, eles são bastante expressos em células de tumores do sistema nervoso central, mas também tumores de outra natureza, como, por exemplo, tumores de mama, tumor de próstata e tumor coloretal. Então, são antígenos bastante interessantes para serem almejados em terapias antitumorais. Nossos ensaios iniciais, ainda in vitro, mostraram que as células de glioblastoma, nós testamos aqui diferentes células, mas também uma célula aqui de tumor de mama, quando tratadas com essas células CAR biespecíficas, né, elas podem ser, então, destruídas, né, e esse efeito citotóxico, ele é maior quando essas células, os linfócitos expressam os receptores CAR, comparativamente a linfócitos sem expressão do receptor CAR. Essa resposta citotóxica está associada ao aumento da produção de diferentes tipos de interleucinas pró-inflamatórias e também granzimas, né, que são importantes para a atividade citotóxica destas células. Mais recentemente, a gente incluiu também nesse modelo ensaios como vocês podem ver aqui, ensaios com organoides tumorais. Então, aqui nós temos um organoide de glioblastoma que foi co-cultivado, né, tratado então com essas células CAR específicas, e a gente observa aqui um aumento da proliferação das células CAR quando elas entram em contato com o organoide, então sugerindo uma ativação dessas células. E aí, como consequência, há uma redução da viabilidade das células tumorais presentes nos organoides e também uma redução da área desses organoides. Um outro exemplo de célula bispecífica de CAR bispecífico é esse que eu estou mostrando para vocês, que foi adaptado para ser utilizado em células natural killers. Então, ele reconhece aqui 2 antígenos, né, e ele possui, então, domínios que são específicos, e domínios de ativação que são mais específicos para células NK. Esse é um estudo que está sendo conduzido por uma doutoranda do nosso grupo, a Vitória. Um dos antígenos aqui é de um antígeno diferente, que é expresso também em glioblastoma, né, como vocês podem ver aqui, mas ele também é expresso em outros tumores, como tumor de mama, tumor coloretal e próstata. Portanto, também é um antígeno muito interessante do ponto de vista terapêutico. E esse é um estudo mais recente, mas os nossos dados preliminares mostram também que essas células CAR bispecíficas NK possuem uma atividade citotóxica contra diferentes tipos de células de glioblastoma, né, com um aumento de morte celular. E aqui nessa imagem, aqui embaixo, vocês estão vendo células tumorais verdes, né, e a diminuição dessas células quando elas são co-tratadas com células NK. Então, existe uma diminuição só das células quando elas são co-cultivadas com células NK, e quando essas células NK expressam o receptor bispecífico, essa diminuição de células tumorais, essa morte tumoral é ainda mais acentuada. Nós estamos continuando esses estudos e estamos desenvolvendo isso em parceria aqui com o time do Einstein, do CCTA. E um último estudo aqui, apenas para terminar, que eu sei que a Júlia está meio aflita com o tempo, e eu também, é que existem 2 estudos muito recentes que foram realizados, um pelo grupo da Harvard, outro pelo grupo da UPenn, são estudos clínicos, ainda fase 1. Um deles é com receptor, com células CAR bispecíficas, semelhantes a essas que eu acabei de apresentar para vocês, que a gente tem trabalhado, e um estudo com células CAR que expressam essas moléculas, que são moléculas engajadoras. Eu vou só apresentar esse estudo, que é um estudo bastante interessante, porque ele é inovador no sentido que o construto da célula CAR, ele inclui, então, esse gene que expressa uma molécula, então, um anticorpo bispecífico, um mini anticorpo bispecífico, né? Uma parte desse anticorpo reconhece o receptor de EGF na célula tumoral, e a outra parte desse anticorpo bispecífico reconhece uma proteína presente na célula, no linfócito, então aumentando ainda mais o reconhecimento dos linfócitos às células tumorais. Essas células CAR foram injetadas no paciente com glioblastoma
diretamente no ventrículo lateral, então no líquido cefalorraquidiano, né, uma vez que essa foi a via de administração mais bem sucedida nos ensaios clínicos anteriores, né, no passado. E, embora nesse caso foi um estudo conduzido apenas com 3 pacientes, o estudo se mostrou interessante porque não houve toxicidades muito importantes nesses pacientes, e um deles apresentou uma resposta parcial aqui interessante. Então, que vocês podem ver a lesão que esse paciente tinha, né, antes da infusão dessas células, depois a diminuição desse sinal da lesão tumoral, né, que se mostrou estável até mais de 100 dias da infusão das células CAR. Isso se correlacionou com o número de cópias de DNA tumoral, particular DNA, que codifica o receptor de EGF do tipo 3, que é o antígeno reconhecido pelas células CAR nesse caso. Então, também é um estudo bastante interessante, com uma molécula CAR diferente, e que mostra um potencial bastante grande para ser desenvolvido agora nos estágios subsequentes de desenvolvimento clínico. Então, apenas para concluir aqui para vocês, de maneira bastante rápida, existem algumas barreiras para o tratamento de células CAR em tumores sólidos, e elas se resumem basicamente em dois grandes pontos importantes. O primeiro é garantir que esses tumores consigam ter melhor acesso ao sítio tumoral e que eles persistam nesse sítio tumoral. Então, para isso, é importante contrapor, né, esse ambiente imunossupressor típico dos tumores sólidos, e também tentar entender, né, qual é a melhor via de administração dessas células, a depender do tipo de câncer, né? Isso vai variar bastante. No caso do sistema nervoso central, que eu trouxe aqui para vocês, a maioria dos exemplos, essa via de administração diretamente no tumor ou no líquido cefalorraquidiano se mostrou muito mais potente do que a administração endovenosa. E um outro ponto importante diz respeito aos antígenos tumorais, né? Então, existe uma grande heterogeneidade tumoral, e é importante que essas células consigam reconhecer antígenos específicos expressos por essas células tumorais, para que elas possam exercer a sua atividade citotóxica. Muitos dos tumores apresentam antígenos que também são expressos nas células normais, e isso é um fator adicional de preocupação. Nosso grupo aqui tem se preocupado em identificar antígenos que são mais ou somente expressos nas células tumorais, e pouco ou não expressos nas células normais. É muito difícil encontrar esse tipo de antígeno, mas a gente tem apostado aqui em 3, que são os antígenos almejados pelos receptores CAR que a gente vem desenvolvendo. E, portanto, acho que esses são desafios que são importantes para qualquer tipo de tumor sólido, e a maioria dos estudos clínicos e os estudos iniciais de fase 1 estão tratando pacientes, ou estão pretendendo tratar pacientes com células CAR modificadas para atacar esses 2 principais pontos aqui que eu trouxe para vocês. E com isso eu gostaria de concluir essa fala. Pena que eu não tenho mais tempo para falar, porque eu falei muito pouco, por exemplo, de células CAR, NK, falei muito pouco de células de macrófagos, né? Mas que são também estudos mais recentes, e talvez fique isso numa outra oportunidade. Tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês, e eu fico agora disponível para qualquer pergunta que vocês possam ter aqui, ou dúvidas que possam ter ficado. Obrigado pela atenção. Obrigada, Dr. Kate, pela aula. Aprendemos bastante, muito obrigada. A gente tem algumas perguntinhas aqui, mas antes eu queria... eu estava pensando durante a sua apresentação, se entendendo, né, toda essa heterogeneidade de antígenos tumorais, queria saber a sua opinião sobre o desenvolvimento das células TILs, né, que expressam CAR. Qual é a sua visão sobre isso? Então, eu sou um grande entusiasta dos TILs, né? Porque o que acontece é que existe uma dificuldade muito grande de se encontrar esses antígenos tumorais que sejam preferencialmente expressos, né, nos tumores, e pouco expressos na membrana plasmática das células normais.
mas os TILs, eles reconhecem, né, os antígenos tumorais intracelulares, que esses são mais fáceis de serem encontrados por conta das mutações presentes nesses genes, né, que codificam esses antígenos. Então, quando você faz um tratamento com TILs, ali você tem uma mistura de linfócitos que reconhecem diferentes antígenos. Isso é uma grande vantagem, né? O problema que eu vejo nesse caso é que essa abordagem ela é bastante promissora para aqueles tumores que são ricos em mutações, né? Então, existem alguns tumores que são bastante que têm um nível aumentado de mutações. Então, assim, estudos que foram feitos lá por grupo do Volks, tem outros grupos aqui que são importantes na área de genômica do câncer, eles mostram que, em média, os tumores sólidos possuem cerca de 100 mutações. Alguns tumores possuem o dobro ou muito mais do que essas mutações. Por exemplo, melanoma, por exemplo, o tumor coloretal, tumor de pulmão, né, que são aqueles tumores que estão bastante associados também com fatores ambientais, né, mutagênicos que estão presentes no ambiente. E para esses tumores, né, esse tipo de tumor, esses são mais imunogênicos, sim, e não por acaso existe um maior infiltrado de linfócitos nesses tumores. E para esses casos, essa abordagem pode ser bastante favorável. Mas para alguns tumores que são, entre aspas, frios, né, que não tem tanta infiltração de linfócitos, por exemplo, os tumores do sistema nervoso central, essa é uma alternativa menos, talvez menos interessante, simplesmente porque não, são tumores que têm uma menor quantidade de mutações e também uma menor quantidade de linfócitos infiltrados ali. Então, até a expansão desses linfócitos fica prejudicada. Então, para alguns casos, a expressão de receptores K pode ser interessante nesses TILs, né? Para favorecer o reconhecimento de antígenos que estão presentes também na membrana extracelular, né? Na porção extracelular da membrana das células tumorais. Mas alguns tumores, embora eles apresentam linfócitos ali infiltrados, esses linfócitos às vezes não são, já estão anérgicos, são linfócitos que já estão exauridos, e às vezes eles não conseguem ser expandidos também ex vivo. Então, isso também precisa ser levado em consideração para alguns tipos de tumores, né? Mas acho que essas abordagens se complementam, Júlia. Não existe uma bala de prata, né? Acho que para cada caso, para cada tipo de tumor, a gente pode ter uma abordagem que se mostre mais adequada em relação ao outro. E muito tem se discutido em utilizar abordagens em paralelo, né? Então, uma combinação de terapias, por exemplo, terapia com células CAR mais terapia com anticorpo, né? Especialmente aqueles anticorpos que são inibidores de checkpoint imunológico, né? Ou TILs com, sei lá, com algum outro tipo de terapia avançada. Então, acho que esse talvez seja o futuro aí dos ensaios clínicos, uma combinação de diferentes tipos de tratamentos. Muito obrigada, Kate. E o final da sua fala aqui, ele até coincide com algumas perguntinhas que a gente tem aqui, que uma delas, do Danilo, é que se você acredita que o caminho em tumores sólidos seja combinar a célula CAR com quimioterapia ou outras terapias que levem a redução significativa do volume tumoral, então a célula CAR pudesse eliminar essas células remanescentes? Então, isso pode acontecer, né? Mas é uma combinação diferente. Então, por exemplo, claro que então, algumas terapias elas são combinadas e são disponíveis ao tratamento, são disponíveis ao paciente de forma concomitante. Mas no caso da quimioterapia, eu acho que não, então, por conta da ação do quimioterápico na própria proliferação dos linfócitos. Mas em relação específica à quimioterapia, que foi a pergunta, eu tenho visto, por exemplo, em glioblastoma, né? Então, os pacientes, eles são primeiro tratados, então, são submetidos à cirurgia, depois tratados com radioterapia e um ciclo de quimioterapia, que dura aí 6 meses. Após a quimioterapia, nos casos de recidiva, que é a maioria dos casos, esses pacientes estão submetidos a tratamentos alternativos, entre os quais tratamento com CAR-T, por exemplo, ou CAR-NK. E aí, nesse sentido, sim, esse tratamento adicional, experimental, pode ser efetivo para eliminar aquelas células tumorais que se mostrarão resistentes à rádio e químio. E é por isso que o nosso grupo tem investido
né, em antígenos tumorais que estão associados a essas células mais resistentes à radioquímio. Então, não por acaso, após radioquímio, algumas células que são resistentes permanecem e eles recapitulam, né, o desenvolvimento tumoral naquele paciente. E o tumor recidivado, ele é diferente do tumor primário. E ele é composto primariamente por essas células que já são resistentes e podem expressar antígenos diferentes. Então, os CARs que a gente tem desenvolvido no nosso laboratório, eles estão destinados para encontrar antígenos que estão presentes nessas células que são resistentes. Eu acho que essa é uma abordagem que pode ser muito interessante, sim. Legal. E a gente tem mais uma pergunta aqui do Augusto, que ele fala que, considerando o microambiente imunossupressor típico dos tumores sólidos, como as abordagens mais recentes de engenharia celular, como, por exemplo, os CARs de quarta geração ou o uso combinado dos inibidores checkpoints, como você já falou, têm se saído nos modelos pré-clínicos e clínicos? Então, os modelos pré-clínicos, pelo menos os estudos que eu tenho visto, todos eles demonstram uma sinergia quando se combinado, então, por exemplo, com inibidores de checkpoint, né? E mais recentemente, eu dei um exemplo muito rápido, mas mais recentemente, também tem estudos no qual eles... Então, por quê? Inibidores de checkpoint já estão aí disponíveis para tratamento de rotina. Então, seria mais fácil, ou talvez mais rápido, né, um tratamento combinado de células CAR, ou células CAR-T ou CAR-NK, com esses inibidores que já estão no mercado. Né? Mas Uhum. existem outras abordagens que utilizam inibidores de checkpoint, mas que são, por exemplo, expressos pelas próprias células CAR, como mostrei agora. Então, a própria célula CAR expressa ou um anticorpo, ou um mini anticorpo, ou uma outra molécula que inibe, por exemplo, um receptor inibitório, uma proteína que ativa um receptor inibitório, né, no linfócito, e com isso, essa ação imunomoduladora que está presente nas células tumorais e também no microambiente tumoral seria menor. Né? Uma das vantagens é que a produção dessas moléculas ela é local, ela é restrita ao microambiente tumoral, uma vez que a célula está chegando ali. E isso pode trazer uma menor toxicidade, quando comparado, por exemplo, com a injeção desses anticorpos monoclonais na circulação, né? Então, os estudos pré-clínicos que eu tenho visto, todos eles têm mostrado uma sinergia com nessas diferentes abordagens. Agora, resta saber na clínica como isso vai se comportar, né? E aqui só mais uma perguntinha, a última, que a Ana Rita pergunta que se ao contrário, se iniciar uma terapia com um CAR e depois adicionar tratamentos imunes, né? Se tem alguma referência na área de pesquisa? Eu acho que em desenvolvimento clínico eu não vi muito, talvez mais pré-clínico. Em clínico eu não tenho visto muito pelo seguinte, porque esses pacientes que são submetidos a esses tratamentos experimentais, eles já passaram por todos os tratamentos convencionais e até alguns experimentais. Então, são aqueles pacientes que estão, sei lá, na terceira, quarta linha de tratamento. E aí, dificilmente, eles são submetidos a um outro tratamento após aquele com células CAR-T ou CAR-NK. Mas existem alguns estudos pré-clínicos em que por exemplo, eu conheço um em que foi testado, não me lembro agora qual era o modelo do tumor, mas foi testado em células CAR, e depois das células CAR foi testado um tratamento, por exemplo, não com um agente quimioterápico, mas, por exemplo, com interleucina, porque algumas células CAR, elas ficam ali, circulantes durante um tempo, né? Então, o tratamento com interleucina circulante, ela reativa essas células que se proliferam e atacam novamente o tumor, né, inibindo, às vezes, a recidiva ou aumentando o tempo, né, de sobrevida livre da doença. Então, não me lembro dessa abordagem, mas eu acho que sim, é uma abordagem interessante também, mas talvez no ambiente clínico seja um pouco mais difícil de ser testada. Por isso que eu te falei, né? Normalmente os pacientes que são submetidos à terapia CAR, com CAR-T ou CAR-NK, são pacientes já muito tratados e já que não são responsivos, né, a outras quimioterápicos ou outras moléculas disponíveis.
Kate, na verdade só tem mais uma que a gente já finaliza, que fala um pouco sobre essas alterações, né, no CAR, essas outras alterações genéticas aí. Então, a Larissa pergunta: vemos uma necessidade de alterar o construto do CAR para maior acesso ao tumor sólido. Porém, às vezes essas alterações elas trazem maior citotoxicidade. Ela pergunta até que ponto esse aumento da citotoxicidade é aceitável, considerando o risco-benefício da terapia. Eu acho essa pergunta perfeita para fechar aqui a nossa discussão, porque essa é uma grande preocupação. Então, por exemplo, naqueles estudos clínicos que eu mostrei aqui, de fase 1, né, alguns dos pacientes, de fato, eles tiveram maior toxicidade, e esse é um problema, especialmente neurotoxicidade. O nosso grupo de pesquisa tem trabalhado predominantemente com os tumores do sistema nervoso central. E nesses casos, né, as neurotoxicidades decorrentes dos tratamentos com CAR-T, CAR-NK, são uma preocupação adicional, porque a célula está atuando no sistema nervoso central. Então, ali, talvez os níveis mais baixos de citocinas já podem ser suficientes para causar uma neurotoxicidade importante. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem trabalhado com CAR de terceira geração, que tem apenas 2 domínios coestimulatórios. Isso porque nos estudos clínicos desenvolvidos há 10 anos atrás, era um CAR de segunda geração com um domínio coestimulatório apenas, mas ele não se mostrou suficiente para aumentar a permanência das células CAR-T no organismo. Então, talvez um segundo domínio coestimulatório possa favorecer essa permanência. Mas se a gente incrementar um pouco mais essa célula CAR, por exemplo, expressando interleucinas ou expressando um receptor como receptor de interleucina 7, eu tenho um pouco de preocupação que essas células possam causar uma neurotoxicidade mais importante. Então, apesar de elas serem terem uma ação antitumoral mais potente, elas podem também ser mais tóxicas e isso nunca vai ser aprovado como tratamento clínico para esses pacientes. Então, a gente tem apostado mais nos antígenos. E os antígenos, de novo, eu acho que o antígeno é um ponto muito importante desse tipo de terapia. E os antígenos que nós estamos almejando não são expressos de maneira ubíqua nas células tumorais. Somente em subpopulações de células que a gente acredita que são células importantes que estão associadas a essa resposta, a essa resistência a tratamentos. Então, isso é um pouco o contrário do que alguns outros grupos estão fazendo. Eles estão procurando antígenos que são muito expressos nos tumores para justamente favorecer uma ação antitumoral mais generalizada. Só que no sistema nervoso central isso também pode ser um problema por conta do excesso de produção de citocinas, né, e outras toxinas ali que podem causar neurotoxicidade. Então, a gente está apostando nesses antígenos que têm uma expressão mais restrita, no entanto, associada às células que são importantes do ponto de vista de resistência desses tumores aos tratamentos. Então, mas é uma aposta. A gente ainda está nessa fase pré-clínica, vamos ver, né? O nosso sonho aqui é transformar isso, ou fazer a translação disso para o ensaio clínico, né? De fase 1, para justamente tentar ver nos pacientes o quanto que essa neurotoxicidade ela pode ser controlada, né? E, em paralelo, temos uma atividade antitumoral que seja significativa a ponto de favorecer ou beneficiar esses pacientes do ponto de vista terapêutico, né? Esse que é o nosso sonho. Muito bom, muito obrigada, Kate. Torcendo muito para esse estudo chegar logo. Estamos fazendo tudo em parceria aí, né? Sim. Então, estamos todos torcendo. Todos. Muito obrigada, Kate, por essa aula, né? A gente aprendeu muito, né? Vimos que tem mais de inovador, né, nos últimos anos aí, que sendo publicado. Então, eu queria agradecer mais uma vez você pela participação, queria agradecer a todos aqui pela participação, pelas perguntas, e a gente se vê então na próxima. Boa semana para todos. Muito obrigado, Júlia. Obrigado a todos pela audiência. Até mais, então. Até. Tchau, tchau.